E se o seu maior problema não fosse grande demais, mas sim, você que se sente pequeno demais, aos próprios olhos? Hoje, eu vou te contar uma história que não é sobre força, não é sobre tamanho, não é sobre guerra, é sobre fé, é sobre coragem, é sobre um Deus que transforma pastores anônimos em vencedores de gigantes. Essa é a história de Davi e Golias. O exército de Israel estava paralisado. De um lado, os israelitas. Do outro, os filisteus. Entre eles, um vale. E todos os dias, por 40 dias, um gigante descia até lá. Seu nome era Golias, mais de 2,5 metros de altura, com uma armadura pesada, uma espada enorme e uma voz que espalhava medo por todo o acampamento. Golias zombava de Israel, desafiava o povo e afrontava o Deus vivo. Nem o rei Saul, nem os soldados mais experientes tinham coragem de enfrentá-lo. O medo governava cada coração naquele lugar. O exército de Deus estava encolhido, intimidado por um único homem, Enequantel. Isso bem longe do campo de batalha. Um jovem cuidava de ovelhas. Seu nome era Davi. Ele não era soldado, não era general, não era famoso. Davi foi enviado pelo seu pai apenas para levar comida aos seus irmãos mais velhos no exército. Mas quando ele chegou e ouviu o gigante gritar, algo queimou dentro dele. Enquanto todos os soldados experientes viam um problema impossível de resolver, Davi via uma afronta direta contra o Deus a quem ele servia. E ele fez uma pergunta simples, mas extremamente poderosa. Quem é esse incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? A perspectiva de Davi era completamente diferente. Ele não estava olhando para o tamanho do gigante, mas para a honra de Deus. Quando Davi disse que enfrentaria Golias, ninguém acreditou. Seus próprios irmãos zombaram dele, questionando suas intenções. O rei Saul tentou desmotivá-lo, dizendo: "Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro experiente, desde a sua juventude." Todos olhavam para as limitações humanas de Davi. Mas Davi não estava falando de força física, ele estava falando de experiências vividas com Deus no secreto. Ele respondeu ao rei: "O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele também me livrará das mãos desse filisteu." A confiança de Davi não estava em si mesmo, mas no histórico de livramentos que Deus já havia lhe dado. Saul então ofereceu sua própria armadura a Davi, mas ela era pesada e não servia, porque o que funciona para os outros nem sempre é o que Deus quer usar em você. Deus tinha um plano único para Davi. Então, Davi desceu ao vale. Ele não levava uma armadura reluzente ou uma espada afiada. Ele levava apenas 3 coisas: uma funda, 5 pedras lisas que pegou no riacho e uma fé inabalável em seu coração. Quando Golias o viu, riu dele com desprezo. "Sou eu algum cão para você vir contra mim com pedras?" O gigante o amaldiçoou em nome dos seus deuses. Mas Davi não se intimidou. Ele respondeu com uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia: "Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou." Enquanto Golias confiava na sua armadura, na sua força e na sua experiência, Davi confiava no Deus invisível, mas todo-poderoso. Uma pedra, um lançamento, um momento. E o gigante, que por 40 dias aterrorizou uma nação inteira, caiu com o rosto em terra. O trêmel. Um silêncio profundo tomou conta do vale por um instante. O improvável tinha acabado de vencer o impossível. Davi correu, tomou a própria espada do gigante e confirmou a vitória diante de todos. Naquele momento, o mesmo exército que estava paralisado pelo medo agora corria em perseguição aos filisteus em fuga. Sabe por quê? Porque quando um único passo de fé é dado, multidões são encorajadas a avançar também. A coragem de um inspirou a coragem de muitos. A vitória de Davi não foi só dele. Foi a vitória de toda uma nação que aprendeu a olhar para Deus em vez de para o tamanho dos seus inimigos. Talvez hoje
O seu Golias não tem uma armadura de bronze. Talvez ele se chame uma dívida que parece impagável, uma enfermidade assustadora, uma crise familiar que tira o seu sono, um medo interno que te paralisa. Ou talvez seja apenas uma voz na sua cabeça dizendo repetidamente: você não vai conseguir, você é fraco demais. Mas a pergunta que a história de Davi nos faz hoje é a mesma. Em quem você está confiando? Na sua própria força ou no poder de Deus? O tamanho do gigante nunca foi o problema. O problema é quando esquecemos o tamanho do nosso Deus. Ele é maior que qualquer desafio. Assim como Davi, Deus ainda hoje usa pessoas simples, pessoas improváveis para derrotar gigantes enormes. Não é sobre quem você é, sobre seus talentos ou sua força. É sobre quem vai com você na batalha. A sua vitória não depende da sua capacidade, mas da presença de Deus na sua vida. Se Deus é por você, nenhum Golias, por maior que seja, permanecerá de pé diante de você.